na calha desse riacho, escavada ao longo de milhares de anos pela água corrente das chuvas, a gente vai tentar mostrar as 3 camadas da crosta terrestre, Aqui nós estamos vendo a rocha matriz, mais embaixo. E acima da rocha matriz, um subsolo, que é um xerém de pedras. Acima da rocha matriz. E acima do xerém de pedra, o pequeno solo que ainda resta aqui, nessa área, que vem sendo mantida nua, sem vegetação, sem cobertura vegetal, há dezenas de anos, para os campos de lavoura e pastagem do gado. E a gente vê que no subsolo, onde tem esse pedregulho, praticamente não nasce plantas, porque o solo é o solo orgânico mineral, é aquele solo que foi gerado depois que foi criado o subsolo. Então primeiro veio a rocha matriz, depois foi criado o subsolo pelo fraturamento da rocha, das pedras e tal, por isso esse xerém de pedras. E depois foi criado o solo orgânico mineral na parte mais externa da crosta terrestre. E a gente caminha aqui no riacho para mostrar esse exemplo. Riacho seco. E aqui colar as pedras do subsolo aflorando. Então aqui existiu um solo que é o solo orgânico mineral, que é o 4º elemento da natureza, que gerou vida durante milhões de anos. E aí o homem aproveitou esse solo fértil de grande espessura e fez a sua lavoura. Inicialmente a lavoura braçal, feita com enxada, com chibanca, para remover as plantas, para limpar as plantas, para dar espaço para a sua lavoura. E aqui e acolá a gente vê a rocha matriz aflorada, ou seja, a pedra. E tudo faz parte da crosta terrestre, só que no momento, como a gente disse, não faz parte o subsolo, porque ele foi excluído daqui, ele foi eliminado pela agricultura, inicialmente, como a gente diz, braçal, e depois mecanizada, com máquinas, arados. E como é um solo inclinado, ele foi embora, não ficando muita coisa aqui para nascer plantas. A gente vê até um monte de pinhão, planta chamada pinhão bravo, que nasce aí, porque o pinhão tem essa capacidade de armazenar muita água no corpo, água da chuva, aí consegue sobreviver aí. E a gente vê na calinha do riacho, onde chegou ao solo que foi arrastado das partes altas, com sementes, a quantidade de plantas que nasce aí, enquanto que outras áreas totalmente peladas, porque o solo não existe. E a gente sabe que a maioria das plantas da terra, dessas plantas que estão fora, que não são plantas aquáticas, elas estão no solo, tanto o corpo acima do solo, a parte erétil, quanto as raízes. Algumas plantas conseguem, essas árvores, plantas maiores, levar suas raízes até a rocha matriz como sustentação. E falando nisso, nós estamos vendo aqui um cardeiro que durante muitos anos foi cortado para dar ração ao gado. De repente ele foi afracando, o solo foi desaparecendo, ele arriou, mas ainda conseguiu com seus galhos criar raízes no galho que ficaram enterrados na terra. E aí ele está tentando sobreviver agora nessa situação. Depois de submetido a uma situação tão degradante, o cardeiro Mandacaru
como ele tem muita água no corpo, mesmo assim arriado no chão, ele está conseguindo se levantar. E quando a gente diz se levantar, a gente vê que os galhos são brotados no sentido vertical e não no horizontal do caule. Então isso tudo é a natureza nos ensinando que a vida tem que ser mantida de acordo com a forma que ela é criada pela natureza. Não é o homem querer impor, por exemplo, sua agricultura, sua planta no terreno. E ao mesmo tempo que vai tentando fazer isso, vai eliminando os recursos naturais. A gente chega aqui no tronco do juazeiro que foi cortado. A gente vê que os galhos é cheio de... Aliás, os galhos não, aqui são raízes do juazeiro. A gente vê como é uma parte que está para fora da terra. Ela é cheia de caroços, de catombo, como se diz aqui. Irregular. Não é vamos dizer assim, um caule ou uma raiz regular, como é esse caule aqui, esse tronco. E a gente vê que o juazeiro, apesar de ter sido totalmente cortado com motosserra, ele continua brotando alguns galhos aqui a partir do tronco. E ao lado a gente vê uma quixabeira, que é outra planta, uma árvore de grande porte aqui, que está tentando se manter viva junto ao tronco do juazeiro. E o juazeiro, como a gente sabe, é uma planta que foi deixada, que era deixada aqui na área para servir de sombra para o gado, porque eles permaneciam enfolhados o ano todo. Mas a partir do momento que o clima foi se modificando, hoje grande parte do ano o juazeiro não tem folhas. E se não tem folhas, não tem sombra. São lições que a própria natureza nos dá, mas se o homem não tomar essa posição da natureza como ensinamento, o resultado é que o homem não vai conseguir se manter vivo aqui. Porque não dá para ele viver exclusivamente na terra. A terra, a vida tem que ser diversidade.